bem-vindo, bem-vinda. A gente está começando mais um episódio da segunda temporada do Abradilan Cash. Eu sou Viviane e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que tem me interessado muito, que é o grupo de 60+. Eu ainda não cheguei lá, mas chegarei e ainda me beneficiando da farmácia como um local de bem-estar, de saúde. Então, eu tenho esperança de que chegarei aos 60+. Para conversar comigo sobre isso, estão aqui no estúdio do Abradilan Cash o Martin Henkel, CEO da Senior Lab e professor de marketing de 60+, na FGV, Leandro Guedes, farmacêutico e sócio, diretor executivo na Minas Brasil. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Viviane, eu preciso dizer o seguinte, você vai chegar no 60+, e vai ultrapassar em muito 60+. Então, por isso que hoje, um pouco do que a gente vai falar hoje aqui é tão importante, né? Para a gente programar o nosso futuro com qualidade de vida, com cuidado, né? Eu fiz esse comentário porque eu acabei de gravar a gente está gravando essa temporada durante a feira do Conexão Farma, isso não é segredo para ninguém. E aí, antes da nossa entrevista, eu gravei um conteúdo falando sobre o papel da farmácia como um local de saúde, bem-estar. E aí eu quero chegar aos 60 bem, me cuidando na farmácia, consumindo os produtos de bem-estar que a farmácia pode oferecer. Leandro, obrigada. Eu que agradeço, Vi, pelo convite. Obrigado, Martim, para a gente estar aqui trocando experiência. Espero aprender bastante com você aqui hoje. E eu acredito também, como você falou aí, né, que pela expectativa de vida aí do brasileiro, cada vez vem aumentando mais. Já se fala aí 79 anos a média, mas eu acredito que todos nós vamos passar de 100 anos aí por causa do acesso hoje mais fácil aos médicos, né, aos medicamentos de alta tecnologia, aos estudos de imagem. A medicina é muito avançada, né, muito preditiva. Então, com certeza, todo mundo vai ter uma vida mais longa, com saúde e muito com performance. Isso vai ser interessante. A gente quer viver mais, mas a gente quer viver mais bem, porque não adianta viver mais numa cama, adoecido. Isso é um desafio, né? Porque a gente quer viver mais, mas precisa viver mais bem, concordam? Autonomia e independência para fazer o que quiser, se mover, né? Hoje, uma pessoa com 12, com 70 anos de idade tem planos para os próximos 20. Ele tem coisas para fazer, tem planos, tem coisas a realizar e é bem possível que ele consiga realizar isso, né? Então, isso é muito novo. Nós estamos vivendo muito mais do que nossos avós viveram, muito mais que nossos pais viveram, e nossos filhos, ao que tudo indica, vão viver muito mais do que nós também. Então, isso é um desafio para a sociedade, é um desafio para a atitude, né? E eu vejo que empreendimentos, projetos como o de vocês... A Minas Brasil é um case. Eu adorei estar participando desse cast aqui para conhecer a Minas Brasil, né? Conhecer o que estão fazendo, que eu achei extraordinário. Ele está aqui para contar tudo para gente. Não vai esconder nada. Vou contar, pode deixar. Eu tenho dados aqui, eu fui pesquisar, né? O IBGE lançou o censo agora, mais recentemente, então eu fui dar uma olhada nesses números e eu quero colocar esses números aqui na nossa discussão. O censo mais recente, que o IBGE tinha um censo de 2010 e agora lançou um censo de 2022, bateram na porta da minha casa, eu me lembro que eu respondi essa pergunta. E nós temos hoje, total de idosos no Brasil, são 32 milhões de brasileiros acima com 60+, ou seja, acima de 60 anos. A cada 3 brasileiros tem mais de 60 anos, segundo os dados desse censo. A população de até 14 anos recuou de 44 milhões para 40 milhões. Em 2010 eram 44 milhões de pessoas até 14 anos e hoje são 40 milhões. O que a gente tem? A gente tem o número da população idosa crescendo e o número de jovens diminuindo. Isso aí é um outro problema, não é o tema do nosso podcast, que é a questão da previdência, a questão de quem vai pagar a conta depois. O Sudeste e o Sul lideram o ranking com a população de 60+, olha que interessante. A maioria está no Sul e no Sudeste. E os motivos para esse crescimento da população idosa, a gente sabe que é a redução da taxa de mortalidade
E na redução da população jovem, a redução na taxa de fecundidade. Então, as pessoas estão tendo menos filhos e a gente está envelhecendo, vivendo por mais tempo. Tem muitas coisas envolvidas nisso. Mas o que a gente vai discutir aqui hoje é como a farmácia está inserida nesse novo contexto. No contexto de um país que envelhece, que tem menos filhos, num contexto em que a gente precisa aprender a lidar com essa população, que vai envelhecer mais ativa, mais saudável, com uma mente ainda em pleno funcionamento, porque a gente tem muitos recursos para isso, principalmente nutricionais, e a farmácia é uma provedora desses recursos com os suplementos, com tudo que ela pode vender para bem-estar. Então, eu quero trazer a discussão para esse contexto. O Martin, ele é um especialista nisso, ele estuda essa população e ele estuda como a gente pode conversar melhor com essa população, atender melhor a necessidade dessa população. E o Leandro, ele tem uma rede com muito foco em saúde e ele vem atendendo cada vez mais idosos. Falei pra caramba, mas porque eu queria trazer um pouquinho esses números, porque eu acho que eles são importantes. E aí, Martin, você comentou uma coisa numa entrevista sua, que você disse assim, a renda total da população 60 a mais foi de 1 trilhão e 300 bilhões de reais, ou seja, 13% do PIB. Só que eu não consegui pegar em que ano a população 60 a mais teve essa renda. Você se lembra? Ano passado, 2023. 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Olha só. Isso é o somatório de todas as rendas, aposentadorias, pensões, investimentos imobiliários, aluguel. Muitas pessoas com 60, 70, 80 anos, principalmente profissionais liberais, continuam trabalhando, continuam gerando renda. Aplicações das mais diversas fontes. Esse é o montante, né? Isso equivaleu a 1 trilhão e 300 bilhões, é mais do que 11% do PIB do ano passado. PIB brasileiro. Imagina só o volume. Eu tinha falado 13, você falou 11, então a tua PIB... Obrigado por ter me corrigido. Eu enterrei no cálculo aqui. O problema está muito próximo. 11 para 13 está muito próximo. Não tem problema. Essa é a... Então, veja só o potencial que nós temos de consumo. Essas pessoas, elas já consomem, já gastam, já compram. E na ciência do consumo 60 a mais, a gente tenta ajudar as marcas, produtos e serviços a se diferenciarem do seu concorrente. Né? Assim como nós vamos ver o case magnífico, que nós vamos aprender bastante aqui, a gente encontra em outros segmentos também a oportunidade e o desafio de se qualificar para essa população. É interessante, Viviane, que, Martim, quando a gente fala de ticket médio e faz a comparação através do nosso banco de dados, do nosso Clube Mais, que é o nosso CRM, né, que o cliente ele compra com a compra identificada, a gente fica com o histórico de compra do cliente, tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, e demonstra que um cliente, por exemplo, de 20 anos, comparando com um cliente de 70 anos, o ticket médio é o dobro com o cliente de 70 anos. Ele consome bem mais, mas um dos motivos é porque normalmente as pessoas vão envelhecendo e junto vão acontecendo algumas patologias que vão chegando, como a hipertensão, a diabetes, né, algum problema cognitivo, algum problema endócrino. Então acaba que aumenta o uso de medicamentos e outros cuidados, né? Vai perdendo colágeno na pele, então vai ter usando mais dermocosmético e assim vai. Então o ticket médio da pessoa da terceira idade, vamos falar até dos 60 mais, é bem maior, é quase que o dobro de uma pessoa de 20 anos. E para isso que eu acho que a gente tem que tentar sempre, Martim, procurar uma perfeita, uma excelente experiência para o cliente, né? E o que vocês estão fazendo na Minas Brasil para promover essa perfeita experiência para o idoso, a pessoa idosa? A gente pensa desde, assim, vamos falar assim, desde fora para dentro. Quando a gente fala de fora para dentro, é de ter aquele cuidado, o cuidado com o cliente desde o estacionamento. Do estacionamento da loja ser um estacionamento bem iluminado, de um piso bem linear,
né? Ele ser um piso que ele não seja escorregadio para o cliente da terceira idade, que a vaga do estacionamento exclusiva dele seja uma vaga mais larga do que as normais, para que ele tenha mais facilidade de descer do seu veículo. Quando ele vai adentrar a loja não tem degrau, não tem rampa, para evitar um tropeço, né? O piso de dentro da loja tem que ser um piso também para evitar que o cliente escorregue. As gôndolas têm que ser largas para que o cliente possa transitar com tranquilidade, às vezes até numa cadeira de roda quando necessário. Então é ter todo esse cuidado. As letras das etiquetas têm que serem maiores, porque hoje, Martim, 92% das pessoas idosas, 92% das pessoas idosas têm algum tipo de problema de visão. Seja um problema simplesinho, que seja às vezes uma presbiopia, a vista cansada, ou às vezes até uma catarata ou outra coisa. Então tem mais dificuldade de ler uma etiqueta. Então, se tem uma etiqueta muito pequenininha, ele vai ter dificuldade de ler. Inclusive, nem tudo é tecnologia, né? Às vezes é a criatividade. Essa semana a gente estava no MSA da CIMED, eles mostraram lá que eles se diferenciaram com a criatividade, não foi em tecnologia, com a criatividade de fazer a caixinha do medicamento deles com a letra bem maior e com já colocando lá a postologia, os intervalos e a duração do uso do medicamento, para facilitar para o cliente da terceira idade conseguir ler com mais facilidade e anotar ali a postologia do seu medicamento. E continuando aí falando da experiência dentro da farmácia, toda a identificação visual para poder facilitar quando o cliente adentrar a loja, ele conseguir com facilidade identificar onde estão os setores, onde estão o mix de produto que ele está procurando, da categoria que ele procura da terceira idade. E quando enfim ele chega ali no balcão, toda a equipe de farmacêutico está bem treinada, né, para poder receber o cliente idoso, já com um sorriso, com um aperto de mão, com um abraço, olhando nos olhos, né, para aquele cliente se sentir em casa. E principalmente a questão da escuta ativa, de chegar e de escutar a necessidade daquele cliente idoso. O que ele está precisando? Oferecer, Viviane, para o cliente, se ele gostaria de aferir a pressão arterial, se gostaria de sentar, né? Se ele gostar de aferir a pressão arterial, leve ele até a sala de atenção farmacêutica, afere a pressão do cliente. Aí pode ser que aquele cliente esteja com a pressão normal ou esteja um pouco alterado, e o farmacêutico vai dar as orientações, vai anotar no sistema para quando o cliente retornar no médico, ele mostrar o histórico, que a gente imprime o histórico para o cliente, ele presta esse serviço para o cliente. Imprime o histórico, vai levar e vai mostrar que a pressão está mantendo adequada, que não precisa fazer nenhum ajuste na medicação, ou às vezes não está ficando adequada, que é necessário fazer um ajuste na medicação. E nesse momento da escutativa também, o farmacêutico ele vai aproveitar e vai observar se aquele cliente é um cliente diabético, é um cliente hipertenso. Vai ofertar para ele também algum teste laboratorial rápido. Vai perguntar se o colesterol dele está em dia, se o triglicerídeos dele está em dia. Como que vai saber? Através de um teste laboratorial rápido, com uma gotinha, com 10 minutos, já sai com laudo. Então vai oferecer esse serviço para o cliente. Aí são dezenas de testes. Tem para colesterol, para glicose, hemoglobina glicada, para PSA e outros. Então é uma maneira de ofertar para o cliente. Vai através da escutativa observar se aquele cliente está com a rotina, com o calendário nacional dele de vacinação em dia. Se o cliente idoso já tomou vacina para influenza, para gripe, né? Se já tomou uma vacina para dengue, se já tomou uma vacina para febre amarela, ou para hepatite A, para hepatite B, né? Ou até para herpes zoster, que quando um cliente idoso pega herpes zoster, é terrível, né? Dói demais, incomoda, ferrua. Então ele pode evitar isso através da prevenção. Então o farmacêutico pode orientar e fazer o tempo adequado ali, pegar todo um cronograma e fazer essa vacinação com o cliente. Então a oportunidade, se tivesse escutativa, de sair de um ticket médio aí que você falou, às vezes de R$60, de R$100 e para R$2.000 com esse idoso somente por oferecer os testes laboratoriais rápidos e as vacinas. Então, se você cuida do cliente, ele retribui também te dando preferência e utilizando os seus serviços. Fantástico.
Marte, que nota você dá para Minas Brasil depois de tudo isso que o Leandro contou aqui pra gente? 0 a 10 eu dou 11, mas Olha, parabéns. quando tiver o meu novo curso na FGV, eu vou te convidar para Olha fazer que uma case, live. olha que Fazer uma live com a case. gente para contar, porque eu estou morando há 45 dias em Belo Horizonte, mas eu ainda não tinha conhecido toda a estrutura, né? Eu acho demais, é um apoio para as políticas públicas de saúde, políticas de cuidado do idoso. Achei extraordinário. Marte, vamos falar um pouquinho sobre essas necessidades que... A gente pode falar pessoa idosa? Como é que a gente fala? O termo correto é pessoa idosa. Pessoa idosa. Essa é a nova nomenclatura, tá? Quais são as principais necessidades de uma pessoa idosa no que diz respeito a ir a uma farmácia para comprar um medicamento? O que ela tem que encontrar nessa farmácia? O Leandro já contou a história dele aqui, mas eu quero ouvir você também como um especialista, como uma pessoa que está dedicada a estudar esse público. E quais são as necessidades e quais nós ainda não estamos atendendo, que a gente ainda precisa prestar atenção nisso? Nós temos alguns bons exemplos e temos exemplos excelentes, como o caso. Acessibilidade, né? Chegar no... Por exemplo, para escolher um ponto comercial, eu não vou ensinar os lojistas, mas escolher um ponto onde as pessoas consigam atravessar uma rua, uma avenida com facilidade, com segurança. Isso é um inibidor do idoso, né? O idoso que tem dificuldade, já tem uma deambulação mais lenta, que é caminhar mais lento, muitas vezes os tempos das sinaleiras não são adequados. Então, o tempo de uma sinaleira para PDS acaba influenciando no fluxo de uma loja, de uma esquina, a depender. A iluminação, todos os pontos que foram muito bem apresentados por você são importantes. O acesso à loja, a iluminação e principalmente a pessoa se sentir bem-vinda na loja, né? As farmácias, no varejo em geral, as farmácias são a categoria de estabelecimento que melhor entendeu e mais rapidamente entendeu a importância de dar atenção, dar o acolhimento para esse público. Você está comparando com os outros varejos? Eu estou comparando com uma loja de eletroeletrônicos, por exemplo, né? Boa notícia, Leandro. Onde Boa notícia, né? Está dizendo que a gente está... onde o vendedor numa loja dessa, quando entra um idoso, entra uma pessoa com cabelo branquinho, pega o celular, vai lá para o fundo, vou tomar um café e já volto. Não quer atender. As pessoas não querem atender. Mal sabem eles que normalmente, como a gente estava vendo aqui a questão do ticket na farmácia, no varejo também, eles normalmente têm o ticket maior. O CDL Porto Alegre fez uma pesquisa durante 2 anos, durante as datas de varejo. Dia das Mães, dia de Natal, Dia das Crianças, Páscoa. Em todas elas, o consumidor sênior, consumidor com 60 anos ou mais, teve um ticket superior à média. Foi o maior ticket médio previsto de compra no Dia das Crianças, no Dia dos Namorados. O vendedor está fugindo. No Dia dos Namorados, o ticket médio foi 62% superior ao ticket médio. Olha que bonito. Dia dos Namorados. Vejam. A pessoa idosa também namora. Nós estamos falando, então, do lado oposto, né, ao acolhimento que as farmácias aprenderam rapidamente a dar a eles. E eu vejo que essa questão que vocês oferecem de conhecer o histórico do paciente, para permitir que ele faça o seu acompanhamento e compartilhe isso com o médico, isso é extraordinário. Então, isso ajuda na estratégia individual, e cada um tem sua estratégia, né? E é importante também dizer o seguinte: quando a gente fala vamos viver mais, não adianta ficar sentado no sofá, na poltrona, esperando os 90 anos chegar. A gente tem que se exercitar, a gente tem que ter atitude, né, para encontrar esse bem-estar. Não é só com pílulas que a gente consegue isso, né? Atividade física, relações. Nós temos aqui em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, o Instituto Moriguchi. O Instituto Moriguchi é um centro de estudos do envelhecimento. Em 1994, eles foram identificar por que aquela população da cidade de Veranópolis vivia
7 anos acima da expectativa média no Brasil. O Dr. Emílio Moriguchi começou a pesquisar e mapeou lá centenários e nonagenários e acompanhou o estilo de vida deles. Então, entre as várias questões ligadas ao estilo de vida que aumentam a longevidade, é a alegria de viver, o bom humor, as relações familiares, a pessoa se sentir acolhida, alimentação adequada, pouca carne com pouca gordura. Isso daria um podcast inteiro. Lembrando um documentário que eu assisti na Netflix. Blue Zones. Blue Zones. Zonas azuis. Foi uma deixa. No planeta todo identificaram zonas azuis onde as pessoas viviam mais e melhor. Exatamente. O nosso estudo, que eu agora estou envolvido indiretamente com o Instituto Moriguchi, começou 10 anos antes da descoberta das Blue Zones. Olha que interessante. Estudo da longevidade no Brasil. Olha que interessante. Se transformou isso na trilha da longevidade brasileira. E toda ela fala, por que trilha? Porque precisa de disciplina, precisa de esforço. Então, esperar a longevidade chegar, não. Nós vamos ter que buscar a longevidade. Cada um tem sua maneira de alcançar ela. Sensacional. Tem alguns outros dados aqui. Olha que interessante. 56% da população 60 mais é mulher e 71% dos idosos hoje tem smartphone. Esse dado foi corrigido, tá? Foi corrigido? Já são 70... Não, é que acabou de sair. A pesquisa TIC. São 76%. 76%. E 76% tem... E as farmácias, esse canal é interessante porque as farmácias podem se comunicar com as pessoas idosas pelo celular, Leandro, no Instagram, no Facebook. Verdade. Voltando que a gente estava falando da escuta ativa, no momento ali que está junto com o cliente, na sala de atenção farmacêutica, ou seja no balcão, ou seja na perfumaria, do atendente, a perfumista, o balconista ou o farmacêutico, está conversando ali com a pessoa idosa e percebe que às vezes ela tem um pouco mais de dificuldade para poder utilizar o smartphone, é o momento também de oferecer, né? Gostaria de fazer um download do nosso aplicativo, do nosso app. É um momento também que às vezes a pessoa tem vontade, mas não sabe como fazer. É uma oportunidade ali também de baixar, fazer o download ali e de talvez já orientar, ensinar como é que faz o uso básico ali. Como é que pelo aplicativo pode entrar na loja virtual e fazer uma compra pela loja virtual. Aí pode falar, ó, se a senhora estiver em casa um dia, estiver chovendo, não quiser sair de casa, pode comprar pelo aplicativo, pode comprar pela internet e receber em casa. Ou se preferir também, num dia, pode comprar e vir receber aqui em casa para poder aferir sua pressão novamente, receber na loja, né? Pode retirar na loja. Então, é uma maneira também de usar o digital, né? Usar as redes sociais, o WhatsApp ou até mesmo a internet para comprar na loja virtual. Também o idoso, né? O idoso também já faz parte disso. Ele pode usar esse canal também para comprar. Ele pode comprar, receber em casa, pode comprar e retirar na loja. Fica a critério. Mas para isso o atendente tem que ter bastante paciência. Sim. E o atendimento à pessoa idosa ele é mais lento, ele é mais demorado. Martin fala bastante disso. Sim, mas os atendentes de farmácia, os farmacêuticos sabem que isso retorna em frequência, em fidelidade, inclusive em ticket médio, essa atenção, né? E é uma compra genuína, não é uma compra forçada. A pessoa que se sente bem acolhida na loja, ela vai comprar, vai escolher mais itens, vai dar preferência, né? Só voltando à questão do smartphone, esse é o principal canal de relacionamento e comunicação com a população 60 mais no Brasil hoje. Incrível. Na verdade, você está falando. Na verdade, com toda a população, tá? Hoje em dia, quando a gente orienta os nossos clientes, quando vão desenvolver seu site, desenvolvam primeiro para ele funcionar bem numa tela de smartphone. Depois deixa a responsividade do site fazer ela funcionar melhor numa tela PC. Porque 90% dos acessos vão acontecer aqui. Essa aqui é a internet dos 60 mais do Brasil hoje, o smartphone. E agora, com 76% das pessoas com 60 anos ou mais tendo equipamento, alguns usando com mais dificuldade, outros com muita dificuldade, mas muitos usando com muita facilidade. Para mulheres, nós fizemos um grupo, focus group, onde a gente identificou mulheres que eram ou separadas ou viúvas, na sua maioria. E tinha um grupo de mulheres casadas.
primeiro aplicativo que elas mais utilizam, o WhatsApp, para falar com as amigas. O segundo aplicativo que elas mais utilizam, o Uber, para ir até as amigas sem ter que fazer o marido dirigir o carro ou pedir para o filho. Então, acaba sendo libertador isso para a atitude, né? Muito bom, muito bom. A gente já falou um pouquinho da comunicação, né? Letra, não sei se o Martin quer acrescentar mais algum ponto de como deve ser a comunicação da farmácia com a pessoa idosa. Bom, as farmácias em geral, as que bem cuidadas, tem uma iluminação bem adequada. A gente tem que evitar no ponto de venda pontos de muita iluminação e pouca iluminação. O que acontece? À medida que nós vamos envelhecendo, nossas pupilas vão reagindo com mais lentidão. Então, quando a gente sai de um ambiente muito iluminado e vai para uma sessão mal iluminada, as pupilas levam tempo para abrirem ou fazer a regulação da entrada de luz. Esse tempo para o idoso é mais longo. E esse é o tempo que ele desiste de ir para um ambiente que vai causar desconforto. Isso é natural, isso é automático, né? Então a gente pode estar inibindo o acesso a uma seção da nossa loja por essa falta de cuidado de manter o ambiente mais iluminado, né? A pessoa vai naturalmente evitar ele. Quanto a fontes, a gente recomenda que não se utilizem fontes com serifa. Fontes com serifa, elas atrapalham a leitura. Fontes sem serifa, como Arial, né? Para telas digitais, a fonte Verdana. Verdana foi concebida para telas digitais, né? Ela tem um espaçamento adequado, tanto para pouco texto, quanto para chamadas, quanto para textos mais longos. Então, além do tamanho da fonte, né? Que nas bulas já foi regulado em fonte 12 para cima, o tipo de fonte também é importante. Eu queria tocar num ponto. No seu site, Martin, tem um material, um conteúdo que foi produzido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para o cuidado pessoal e o entendimento de como cuidar da pele dos 60+. Aí esse material chama-se Cuidados com a Pele da Pessoa Idosa. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque a gente sabe que a gente tem uma indústria que precisa olhar para esse público e desenvolver produtos para esse público. E eu queria ouvir você, Martin, sobre isso. Se você percebe esse movimento de indústrias com esse olhar, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso fazer para atender melhor a esse público, e do Leandro, convivendo com os fornecedores da indústria farmacêutica, né, do grupo de não medicamentos, se você percebe nos seus parceiros essa preocupação com esse grupo de 60+. Leandro, a gente está desenvolvendo um produto novo. Leandro, a gente está com uma tecnologia nova, um produto que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vamos começar pelo Leandro. Você percebe esse movimento? Sim, movimento. Vocês podem ver nas mídias, né? Tanto nas mídias sociais, nas televisivas, né? Sempre passando produtos novos para a terceira idade, né? Vitaminas, 50+, 60+. Então, já estão formulações específicas, personalizadas para pessoas da terceira idade. Até a maneira da cápsula, né, de ser uma cápsula mais fácil de deglutição, para poder facilitar para o idoso utilizar. Então, a indústria já está pensando nisso, né? Na parte também de higiene pessoal, já tem também, já tem muitas marcas de fraldas, né, de lenços umedecidos, utilizando para pessoas da terceira idade também. Está sempre avançando. E na parte de dermocosmético principalmente, né? As indústrias têm lançado muitos produtos voltados à terceira idade, para a pele, para o cabelo, para a unha, né? Então está avançando bastante. Eu diria que nos últimos anos, em especial nos últimos 2 anos, a gente teve muitos lançamentos na indústria. Esse é um material que eu acho que é de 2018, o anterior. Tem a data aqui. Então nós estamos vivendo um outro momento agora, onde a indústria começa a colocar em prática pesquisas e estudos que estavam realizando. A gente está participando de alguns, não posso comentar por questão de confidencialidade, mas eu vejo um movimento legítimo, assim, e consistente, por questões óbvias, né? Você falou os números, quase 33 milhões de pessoas
com 1,3 trilhão para consumir e procurando produtos para o bem-estar. A pele do idoso, a gente sabe que é uma pele diferente, uma pele mais fina, né, com menos colágeno. E a proteção da pele não é só estética para eles, é proteção fisiológica mesmo. A pele fica mais sensível, fácil de arranhar, um arranhão leva mais tempo a cicatrizar, isso é um problema, precisa evitar sol, ou seja, tem toda uma questão muito além da estética que começa a ser percebida pela indústria farmacêutica. E eu acho que a gente está... tenho certeza, porque, como eu falei, a minha empresa tem 10 anos. Quando eu comecei a falar desse tema, mal e mal se usávamos a expressão 60 a mais. Por que você começou a falar sobre esse tema? Assim, o que te atraiu nele? Eu vim da indústria do mercado financeiro. Eu trabalhava num banco que tinha uma operação de cartões de crédito de loja. E toda vez que a gente fazia uma campanha, nós tínhamos ruído para os nossos clientes mais velhos. A gente fazia teste de campanhas para lançar novos cartões com varejistas. Nos grupos focais tinha problemas de comunicação. E a gente dizia, eles não entendem o que a gente quer dizer. Olha só que arrogância, né? Eu estou falando de 2003, tá? Ficou claro que nós não estávamos utilizando a linguagem correta, a linguagem certa. Em 2014, quando eu me desliguei do grupo, eu criei a Senior Lab já com isso em mente, porque eu tinha aprendido um pouco para botar em prática na minha gestão de marketing lá e percebi um oceano de oportunidades. No início foi muito difícil, porque a indústria não estava nem aí para esse consumidor. Na época nós tínhamos poucos produtos. No trem Senior, para ter uma ideia, tinha 2 sabores. Hoje tem sopa, né? Ou seja, é um mercado que era muito inicial. Nós tínhamos 3 milhões de pessoas com perfil no Facebook. Hoje são 27 milhões de pessoas com perfil ativo no Facebook, com 60 anos ou mais. Então, muita coisa aconteceu. Então, a motivação foi essa, foi ter percebido pelo meu trabalho e visto uma oportunidade, né? E eu fiz a escolha certa. Eu estou muito satisfeito com a teimosia, né, de ajudar também a construir esse mercado da visibilidade para essa temática. Bom, a gente falou de comunicação, né? Comunicação no ponto de venda. A gente falou um pouquinho do atendimento com o Leandro, né? Olha, explicando do app e explicando também como usar o medicamento, né, Leandro? Assim, isso é muito importante, é ter a certeza de que aquele idoso compreendeu bem como fazer. Vocês têm essa preocupação com essa comunicação oral na farmácia? Sim, é muito comum na farmácia, né, o farmacêutico revisar a medicação que o cliente está usando, se ele está usando de acordo com o que o médico prescreveu, está usando no mesmo horário. Principalmente, às vezes, tem uma medicação que tem um comprimido, uma cápsula de mesma cor, então orienta o cliente ali a colocar naquelas caixinhas já com o dia e os horários para poder tomar a medicação, para administrar a medicação. Então faz toda essa revisão, esse acompanhamento, essa ajuda para que não interrompa, para que tenha uma verdadeira adesão ao tratamento que o médico prescreveu. Então, essa ajuda que o farmacêutico dá aos clientes é muito importante, né, para que não tenha um erro ou interação medicamentosa, está usando um medicamento que às vezes o médico não prescreveu, é coisa simples às vezes, né? A pessoa está tomando um antibiótico e tem costume de estar tomando às vezes um antiácido ali, porque comeu um pouquinho a mais. Então o farmacêutico vai orientar, você está tomando essa medicação aqui, lembre que você não pode tomar um antiácido, senão vai tirar o efeito do seu antibiótico. Então são as recomendações, as orientações são muito importantes. O farmacêutico só tem essa oportunidade de ajudar o cliente a cuidar na interação medicamentosa, a orientar corretamente, porque ele tem frequência, porque ele conhece, certamente, e mais o consumidor dessa faixa etária, ele costuma escolher o horário que ele sabe que aquela farmacêutica estará lá, naquela loja, ou farmacêutico, porque sente confiança, sente relação. A gente observa isso em supermercados, tá? Tem idosos que escolhem aquele caixa. A senhora pode ir no outro, não, quero naquele lá, porque lá tá a Juliana, que sabe o nome da Dona Maria, que interage. Então, eles querem criar relacionamento. E eu acho bacana a gente colocar uma questão. Tudo isso que você falaste, da questão de estrutura, do cuidado, da inteligência,
Isso ajuda a oferecer uma experiência para o teu cliente absolutamente singular. E a experiência que eles querem. Eles não querem só comprar um televisor, não querem só comprar um remédio ou um suplemento. Eles querem ter uma boa experiência, querem se sentir bem-vindos, querem interagir. Acaba sendo quase um evento social, né? Ir na farmácia. E graças a esse cuidado todo, essa visão centrada no cliente, que eles conseguem ter isso. Verdade, essa fidelização é muito importante também, que a gente falou de algumas coisas, algumas patologias, desde hipertensão, diabetes, né? Alguns problemas cognitivos, mas hoje a gente tem observado isso a nível nacional, que o número de pessoas, né? Hoje mais de 20% das pessoas hoje tem algum tipo de transtorno mental, né? Seja às vezes uma ansiedade, uma depressão, um síndrome do pânico, uma insônia, isso é um transtorno mental na mente da pessoa. E os idosos também estão aumentando muito esse tipo de transtorno mental. Às vezes uma insônia, uma ansiedade, depressão, está aumentando muito depressão em idoso. Então, no estar conversando com o idoso dentro da farmácia, é uma maneira também do próprio atendente, o farmacêutico ali, perceber isso e ajudar. Ajudar como? Orientando a procurar um profissional adequado. Se ele perceber que a pessoa às vezes está um pouco mais apática, triste, às vezes conversar, porque é muito comum as pessoas elas vão envelhecendo e vão perdendo seus entes queridos. Elas vão perdendo a capacidade, às vezes, de locomover com autonomia total. Isso, às vezes, vai frustrando um pouquinho. Ela já não está produtiva no mercado de trabalho, às vezes, já não está trabalhando em tempo integral. Então, isso vai deixando um pouco ansiosa. Às vezes, um tipo de patologia que chega, às vezes, uma hipertensão, uma diabetes, alguma coisa, a pessoa vai ficando um pouco triste. Meu físico não é igual era antes. Isso vai acabando, vai trazendo alguma depressão. Às vezes, perde um amigo, perde uma amiga, perde um familiar, né? A pessoa vai ficando mais sozinha, vai ter aquele isolamento social e com isso vai vindo as depressões. Então, dentro da farmácia também é um momento alegre, a pessoa gosta, é um evento para o cliente mais idoso. Ele sai de casa, ele se arruma, ele vai à farmácia, ele chega lá e tem atenção, ele tem uma conversa, ele bate papo, a pessoa escuta, orienta, conversa. Então isso é muito importante, que ele tenha esse momento social. E esse momento social a gente aumenta ele um pouco a mais, porque a gente tem alguns eventos que a gente faz também. A gente chama o evento do idoso, né? Aí a gente é um seminário que a gente leva até o auditório da empresa e convida diversas pessoas da área de saúde. Desde um médico geriatra, às vezes um psiquiatra, um fisioterapeuta, um geriatra, né? Para poder nutricionista, para poder dar palestras de orientação, para poder deixar a vida do idoso mais confortável e com mais informação. Então, às vezes tem algumas dicas que o médico fala, o psiquiatra, um clínico geral, ou às vezes um geriatra, né? Um próprio nutricionista que vai dar uma dica importante para aquele idoso. Então a gente chama de saúde do idoso, é o nome do nosso evento, chama saúde do idoso. Então proporciona informação. E é um momento também que eles estão lá, eles se relacionam, bate papo um com o outro, conversam, troca ideia, troca contatos, né? Aí conversa pelo WhatsApp depois, igual o Martim falou, que é a maneira deles se relacionarem. Pega o Instagram do outro, pega o Facebook um do outro, então vai aumentando o convívio social. Então esses eventos são lotados, as pessoas gostam, quando a gente lança, rapidamente as inscrições se esgotam. Então, porque tem a oportunidade deles se relacionarem. Isso é tão importante, Martim, não sei se vocês viram falar que no Japão, né, já tem caso de idosos que ficam lá no isolamento social, aí já tem casos de idosos que às vezes saem de casa, que moram sozinhos, saem de casa, pratica pequenos delitos para poder ser preso, para poder ir para a cela, para ter companhia. Onde que as pessoas estão chegando? Isso acontece no Japão. Então, o convívio é muito importante. E se a gente pode facilitar isso, proporcionar isso para os nossos clientes, é muito bom. É muito satisfatório, né? A gente tem muito orgulho de fazer isso, é muito legal. Quantas farmácias a Minas Brasil tem? Hoje são 62 lojas físicas. Temos também 3 lojas virtuais e essas 62 lojas físicas. As lojas virtuais é a drogariaminasbrasil.com.br e também a loja Manipulação Minas Brasil.
e também a drogaria NET. Dessas 62 farmácias físicas, todas têm esse atendimento de saúde? Não, de saúde básico tem em todas, né? Com exceção de algumas, porque não tem a sala de injetáveis, que é loja às vezes em shopping, posto de gasolina, não tem. Mas todas essas outras têm um serviço básico, que é pelo menos uma aferição de pressão, aplicação de injetável, mas a de vacinação, a de serviço de atenção farmacêutica mais completo, não são em todas as unidades, mas são em 47 unidades. Uma curiosidade, você acha que a procura do idoso pela sua farmácia aumentou com a pandemia? Ou não teve nenhuma interferência? Aumentou porque eles foram fazer testes laboratoriais rápidos, né? O teste de Covid. Hoje nós temos também na farmácia teste de influenza, da gripe, de chikungunya, de zika, Sai mais, de né? dengue. Agora é da dengue. Agora Agora a dengue está saindo mais. Mas assim, o do idoso, especificamente do idoso. Qual o serviço que o idoso procura mais? Usa muito o de glicose, a hemoglobina glicada também, e os de lipídios, são de colesterol, de triglicerídeos. São os que eles mais usam porque tem que fazer manutenção. Normalmente, quando volta numa consulta de rotina com o médico, é solicitado. Principalmente se o cliente for diabético, quando ele volta naquela consulta lá, seja trimestral ou semestral, ele tem que levar a hemoglobina glicada, que mostra o histórico, como é que está a glicose dele. Então, esses são os que mais saem. E também está muito utilizado também o de PSA. As pessoas acima de 50 anos começam a fazer apenas uma gotinha de sangue na hora e já sai com laudo e faz o teste de PSA. PSA para avaliar o câncer da próstata. Exatamente, para ver como é que está o indicador, né? Se tiver aumentando, tiver alto, tem que procurar o urologista para estar acompanhando, né? Então, já tem o cliente que já está com o hábito de fazer, às vezes faz de 6 meses, para poder estar observando se está em dia, ou se precisa procurar um urologista ou não. Marte, eu não sei se você sabe, mas ano passado a Anvisa publicou uma RDC autorizando farmácias a realizarem exames de análises clínicas, os menos complexos, aqueles que não precisam de equipamentos. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, Leandro, você entende melhor do que eu. E isso foi uma medida, uma decisão da Anvisa muito importante, porque o setor já vinha esperando esse movimento da Anvisa para a liberação desses exames. E olha como isso agregou valor à farmácia. Então, o idoso que tinha que buscar isso numa unidade básica de saúde, num posto, no hospital, ele agora já pode contar com a farmácia para fazer esses exames. Pode. O seu Rui, que eu tive a oportunidade de conhecer a história do seu Rui, a farmacêutica Fernanda da Minas Brasil me contou a história dele, ele vai regularmente à farmácia fazer esses exames para acompanhar o colesterol, a taxa de colesterol, de açúcar, de glicose. Como eu falei, isso impacta na saúde pública, essa facilidade do acesso. Se eu fosse presidente de um plano de saúde, eu ia dar um jeito de incentivar meus clientes a se relacionarem contigo para evitar agravamentos, né? Encontrar o aumento da pressão antes que ele vire um AVC que vai deixar sequelas e muda a vida da família inteira. Um AVC no idoso. Não muda só a vida do idoso, muda a família inteira, né? Agora eu queria trazer um dado, uma informação. A pandemia, ela trouxe uma palavra nova no vocabulário dos idosos, que até então era pouco utilizado, que é a imunidade. E aí, suplementos ligados à imunidade, complementação vitamínica que aumenta a imunidade, uma dose certa, administrado corretamente, com orientação farmacêutico, isso beneficia. Então, isso é novo, isso foi graças à pandemia, porque até então a gente não percebia esse movimento, nas pesquisas que a gente fazia, pelo menos, esse interesse dessa população. Então, a imunidade, tanto nos fármacos e também na alimentação mais equilibrada, né? E que impacta no estilo de vida como um todo, né? Tem muita oportunidade. Você que está assistindo a gente, você tem farmácia, tem muita oportunidade para o grupo 60+, que você explore isso, como a Minas Brasil vem fazendo brilhantemente. Falamos de muitos pontos, mas quero saber se vocês querem acrescentar algum antes de encerrarmos. Eu teria muitas coisas para falar e espero que a gente tenha a oportunidade um dia de expandir isso, mas eu quero parabenizar vocês, parabenizar o evento por trazer essa temática
de uma forma consistente, de uma forma não comercial, né, com foco na qualidade de vida, no benefício real oferecido à população idosa, que está interessada, está curiosa, está aberta, que quer ouvir, está esperando esse movimento, né, da indústria, do serviço, né, para melhorar a vida dele. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. Dizer aí que a farmácia contribui muito, né, para a qualidade de vida, para o bem-estar de toda a população, seja de 0 a 100 anos ou mais, né? Mas é importante também esse diferencial que a farmácia tem, não somente da pessoa ir na loja física e ter aquela grande capilaridade de poder ser atendido em vários locais, é o que tem as farmácias hoje. E também o horário estendido de atendimento, sabe, Martim? Porque se um cliente queira fazer um teste laboratorial, tomar uma vacina, outra coisa, ele pode ir no sábado, no domingo, no feriado, ou até mesmo 24 horas. Então tem a questão da comodidade, da facilidade do acesso para isso, né? E finalizando é falar que o cliente da terceira idade, ele tem que ser respeitado, né? Ele tem que ter o espaço para ele, tem que ser cuidado, tem que lembrar que ele foi quem abriu a estrada para todos nós. Nós só estamos aqui hoje porque pessoas mais velhas nos proporcionaram a isso. Então a gente tem que ter muita empatia e humanização no atendimento. A gente tem que chegar, tem que sorrir, tem que olhar nos olhos, tem que apertar a mão. Se aquele cliente ele gosta, dê um abraço nele. Então tem que tratar com muita humanização, com muito carinho, com muito respeito. E isso aí a gente vai fidelizando e tendo aí a alegria e o orgulho de estar sendo prestigiado por esses clientes. Parabéns para você, para Minas Brasil, para os seus farmacêuticos. Você quer deixar algum contato, Leandro? Deixo o contato da nossa empresa, é drogariaminasbrasil.com.br. O meu Instagram é Leandro Ivan, tudo junto, Leandro Ivan, tudo junto. E o telefone de contato é 38 991 23 6800. Muito obrigada. Martim, fantástico. Eu adorei saber que na FGV tem uma disciplina 60+. Curso de formação executiva. Um curso de formação executiva. É foco em negócio. Muito bom, melhor ainda. Fantástico isso, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho da sua empresa na Senior Lab, que desenvolve projetos específicos para isso. Muito obrigada pela sua presença. Quais são os seus contatos? O site da Senior Lab, né? seniorlab.com.br, e também eu citei o projeto Terra da Longevidade, né? terradalongevidade.com.br. São os dois canais para encontrar mais informações. A gente está sempre publicando, né, novos conteúdos. Quando a gente faz uma pesquisa, o cliente permite, a gente torna ela pública também pelo site. Então, todo mundo está convidado a conhecer mais. Foi um prazer falar com vocês, conversar com vocês, aprender um pouquinho mais. Muito obrigada e até a próxima, tá? Realmente, obrigado, Lili. Obrigado, Martim. Obrigada a você pela companhia. Se inscreva no canal, ative as notificações, siga o perfil da Bradilã no Spotify. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.